Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus esta noite? Glória a Deus. Olha para essa pessoa bonita, cheirosa que está do teu lado aí. Cumprimente ela com a paz do Senhor. Dê um sorriso para ela e diga: que bom estar adorando a Deus contigo esta noite, meu irmão. Presbítero Alexandre, eu não me dou com esse irmão que está ao meu lado, eu não converso com ele. Tem um recado? Então se conserte com ele, porque se Jesus voltar, meu irmão, você vai retinho para o inferno sem fazer curva. Quero também louvar a Deus pela vida do Nonato, que fez o contato conosco para mais uma vez estar aqui. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus. E é claro, louvar a Deus pela vida do pastor Calil, que mais uma vez abre-nos o precedente para estarmos aqui falando das grandezas de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, o seu ministério, a sua família. Que toda sorte de bênção da parte do Senhor possa ser derramada sobre a sua vida em nome do Senhor. Louvar a Deus pela vida do ministério dos obreiros. Que Deus possa abençoar cada um esta noite. Quantos vieram para ouvir a voz do Senhor? Então, sentado mesmo, mas de maneira reverente, abra comigo a sua Bíblia na carta do apóstolo São Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5 e o versículo de número 7 para a nossa meditação esta noite. Louvar a Deus pela vida da minha esposa que me acompanha hoje. Que Deus também possa abençoá-la em nome do Senhor Jesus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5 e o versículo de número 7. Quantos encontraram de um amém pentecostal, meu irmão? Oh, glória! Diz assim o versículo de número 7: porque andamos por fé e não por vista. Vou repetir a leitura: porque andamos por fé e não por vista. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, eu te glorifico, eu te exalto, Deus, e lhe rendo graças por mais esta oportunidade que o Senhor me concede de estar na sua casa, assumindo a responsabilidade de ministrar a sua palavra. Ó Deus, eu venho nesta noite me colocar diante da sua presença, reconhecendo a minha pequenez, reconhecendo o quanto necessito de ti, e que esta noite o Senhor venha me usar como um canal, como um instrumento, para ministrar aos corações dos teus servos aquilo que o Senhor quer falar para as nossas vidas desta noite. Eu lhe peço, ó Deus, que o Senhor venha desenrolar aquilo que o Senhor quer desenrolar esta noite. Venha, Deus, tocar nos corações, no entendimento, na compreensão da sua igreja, e na medida que eu estiver ministrando a sua palavra, que eles venham entender, que eles venham compreender, que eles venham absorver a sua palavra esta noite. Eu lhe peço também, ó Deus, na medida que eu estiver ministrando a sua palavra, o Senhor tem liberdade para agir no nosso meio. Abre o céu sobre este lugar nesta noite e derrama sobre nós a tua glória. Que esta noite venha ser uma noite profética, que esta noite venha ser uma noite de avivamento, que esta noite venha ser uma noite de renovo, que esta noite venha ser uma noite de curas, que esta noite venha ser uma noite de restituição, que esta noite venha ser uma noite onde o Senhor venha levantar o caído, fortalecer o fraco, que esta noite venha ser uma noite onde o Senhor venha derramar a sua glória sem reservas. Derrama, Espírito Santo, o teu querer e a sua vontade nesta noite. Que cada vida sem exceção venha ser tocada por ti agora, no nome do Senhor. Lavar nas sábias, nas folhas. Faz como tu queres, fala como tu queres, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos e amados irmãos, eu quero intitular essa mensagem com o seguinte tema: andando por fé. Olhe para esse irmão que está ao seu lado aí e carinhosamente, com respeito, aponte o dedo para ele e diga: andando por fé. Diga mais uma vez para ele não esquecer, diga: andando por fé. O texto que nós lemos esta noite, sem sombra de dúvida, é o apóstolo Paulo escrevendo à igreja que estava em Coríntios.
Eu não quero me ater especificamente no contexto do texto em que lemos, ou seja, versículos que antecedem ou versículos que sucedem o texto que lemos, mas eu quero me ater tão somente no versículo de número 7 do capítulo 5, onde lemos. É claro, é evidente no texto em que lemos, que Paulo está falando sobre dois tipos de visão neste texto. Paulo está falando da visão sobrenatural, e Paulo está falando também da visão natural. Quando Paulo fala que nós não andamos por vista, Paulo está falando da visão natural. Paulo está falando da visão que nós usamos para visualizar, para contemplar, para enxergar as coisas desta vida. Com esta visão natural, eu enxergo a cor da sua roupa hoje, eu enxergo o comprimento do seu cabelo. Com essa visão natural, eu consigo ver cada rosto aqui esta noite. É sobre esta visão que Paulo fala, quando ele fala que nós não andamos por vista. E esta visão ela é um pouco limitada, porque ela se limita só às coisas desta vida. Enxergamos só o que rege o mundo material. Mas Paulo também está falando de um outro tipo de visão. Paulo está falando da visão da fé. E é sobre esta visão que eu quero falar aqui esta noite. Falar sobre fé é algo muito lindo, é algo muito forte, porque o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 11 e versículo de número 1, vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova convicta daquilo que não se vê. Ou seja, fé é você acreditar no invisível. Fé é você acreditar naquilo que você não pode tocar com as suas mãos. Fé é você acreditar em algo que vai além da nossa compreensão humana. Isso está em Hebreus capítulo 11, versículo de número 1, que ele fala que a fé é acreditar no invisível. E falar sobre fé, como eu disse, é algo muito forte, porque o que nos traz aqui esta noite é exatamente a nossa fé. Você não está vendo Jesus com seus olhos carnais, você não pode contemplar a face dele, você não pode ver a face, a glória dele aqui esta noite, até porque a nossa visão é muito limitada para isso. Você não está vendo os anjos de Deus voar neste lugar, embora eu creio que Deus possa abrir os nossos olhos aqui esta noite para contemplarmos essa grandeza, mas nós não estamos vendo, mas nós cremos que o Senhor está no nosso meio nessa noite. Eu não posso tocar com as minhas mãos, mas eu tenho certeza de que a glória do Eterno está enchendo cada ambiente desta casa nesta noite. Eu gostaria que você tocasse nesse irmão que está ao teu lado, a cotovela, e diga: meu irmão, a glória do Senhor está sendo derramada nesta casa nesta noite. A glória do Senhor está envolvendo esse ambiente. É sobre esta fé que Paulo está falando, que nós andamos por fé. Mas existem os dois tipos de crente na igreja: aqueles que andam por fé e aqueles que andam por vista. E que coisa triste, meu irmão, é você entrar numa reunião como essa e sentar de um lado de um crente que anda por vista. Ah, misericórdia! Ele entra numa reunião como essa e Deus fala, Deus move, Deus sacode o ambiente e ele fica aí, irmão, gelado, ele fica aí frio, ele fica anestesiado, ele não consegue absorver nada do mundo espiritual. Aqueles que são espirituais estão ligados em FM, aquele que anda por vista está ligado em AM, ou seja, numa estação completamente diferente. Aí o crente que anda por vista, ele entra aqui, ele reclama de tudo, ele critica de tudo. Nossa, que som alto, está incomodando os meus ouvidos, eu não aguento essa barulheira toda. Ele entra aqui, ele repara o sapato do irmão, ele repara a roupa do irmão, ele repara o carro que o irmão encostou no estacionamento, ele repara tudo. A única coisa que ele não sente é a glória de Deus. Ele entra frio e sai gelado, ele entra fraco e sai se arrastando. Eu quero crer aqui nesta noite. Se tem crente assim, o meu Jesus vai tocar nos seus olhos esta noite, a sua visão espiritual será aberta e você vai enxergar além do mundo material, meu irmão. Ele
se emociona com tudo, menos com a graça de Deus. Aleluia. Ele viu o jogo da Copa, quando o Brasil fez gol, ele gritou, ele pulou, pai, chutou a televisão. Aleluia. Quando a seleção perdeu, ele chorou de tanta tristeza, mas diante da presença do Senhor ele não chora. Ele entra aqui, ele grita quando a seleção faz gol, mas não dá um glória a Deus, não dá um aleluia, não se abre na presença do Senhor. Eu lhe convido nesta noite a entrar na presença do Eterno, se entregar, porque a glória do Senhor quer te encher nesta noite, meu irmão. Aí vem o crente tendo por vista. Se sentar do lado de um crente tendo por vista é uma tribulação, meu irmão. Sentado ao lado de um crente que anda por fé é outra coisa, meu irmão. É outro nível. O crente que entra numa reunião como essa e ele anda por fé, ele não está preocupado com quem vai cantar, ele não está preocupado com quem vai dirigir o culto, ele não está preocupado com quem vai pregar. Não, irmão. A única intenção dele é adorar. A única intenção dele é sentir a glória do Eterno. Ele sai da sua casa e ele vem no caminho da igreja dizendo: eu quero sentir a glória do Senhor hoje eu quero ouvir a sua voz, papai, fala comigo. Eu não aceito sair daquela reunião do jeito que estou entrando, não. O crente que anda por fé, meu irmão, quando você senta do lado dele, a unção que está na vida dele te envolve também. A unção que está na vida dele consegue te contaminar. Olha para o irmão que está ao teu lado, olha para ele, me diga se ele anda por fé ou se ele anda por vista. Se ele anda por fé, meu irmão, junto glória a Deus com glória a Deus dele, porque esta noite vai ser glória na terra. Falar sobre fé, sobre andar por fé. Eu começo a olhar na Bíblia e começo a ver alguns homens que andaram por fé. E o crente que anda por fé, como eu disse, ele anda em outro nível. A visão dele é diferente, a vida dele é diferente, a visão dele é outra. Eu começo a olhar para a Bíblia, um homem que andou por fé, e por isso ele é conhecido como pai na fé, chamado Abraão. Abraão habitava numa terra idólatra, numa terra pagã, que era Ur dos Caldeus. E diz a minha Bíblia que o Senhor encontra Abraão e diz: Abraão, sai dessa terra e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Deus não estava falando com alguém que não tinha nada na vida. Deus não estava falando com alguém que não estava muito bem estabilizado numa cidade, não. Abraão era rico. Abraão tinha posses em Ur dos Caldeus. Abraão era rico em Ur dos Caldeus. A família dele, tudo que ele tinha estava muito bem estabelecido ali. E Deus chega àquele homem e diz: sai daí e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Detalhe, irmão, Deus não deu a Abraão uma foto da terra. Deus não deu a Abraão um mapa da terra, não. Deus simplesmente disse: sai e eu ainda vou te mostrar. Só pode acreditar em promessa desse tipo, irmão, crente que anda por fé. Só pode acreditar em promessa desse tipo, irmão, crente que anda por fé. O crente que anda por vista, ele tem que ver para crer. O crente que anda por fé, não, ele crê para depois ele enxergar. Você está entendendo isso? Adão sem questionar com Deus, meu irmão. Deus, que terra é essa? Me dá uma foto, me dá um mapa, me dá as coordenadas, qual é a casa que eu vou morar, o que eu vou alcançar de riqueza. Não, irmão, Abraão simplesmente obedece a voz de Deus e sai para uma terra que ele não conhecia. Eu traço um paralelo entre a saída de Abraão, de Ur dos Caldeus, para a terra que ele não conhecia, que era Canaã, com a minha e a sua caminhada, saindo deste mundo, rumo para uma terra que nós não conhecemos ainda. Quem aqui já foi no céu? Quem aqui já caminhou nas ruas que tem lá? Quem aqui já pôde ver a glória que tem lá? Quem aqui já pôde tocar na riqueza que existe lá, irmãos? O apóstolo Paulo disse que aquilo que está lá não é lícito dizer ao homem. O apóstolo São João, quando estava na ilha de Patmos, o Senhor o arrebata e leva ele até o céu. Ele vai escrever que as ruas lá são ruas de ouro, os muros são de cristais. Ele tem uma visão muito nublada daquilo, da glória que existe lá, porque o que tem lá é muito maior do que ouro, é muito maior do que pedras preciosas e por aí vai. Mas nós absorvemos isso o quê? Pela fé. Eu não conheço o céu, eu não sei exatamente como é o céu, mas eu tenho certeza que esse céu existe. Eu tenho certeza que esse lugar existe.
Eu tenho certeza que nós estamos caminhando para o céu. E aqui está o problema da igreja do século 21. Porque os crentes estão perdendo a visão do céu, estão olhando mais para as coisas desta vida e estão deixando o céu em segundo plano. Falar sobre arrebatamento já não é mais pregação da igreja do século 21. Ouve-se falar de carro zero, ouve-se falar de casa nova, ouve-se falar de prosperidade e tudo mais, mas pouco se fala sobre o céu, meu irmão. Eu quero te dizer uma coisa: Deus quer te dar uma vida abençoada aqui na terra, quer sim. Deus quer te encher de bênção aqui na terra, Ele quer te encher de bênção. Deus quer te dar um carro zero, o carro do ano, o melhor carro que tem, Ele quer te dar, mas não ame mais o seu carro do que o céu, meu irmão. Deus quer te dar uma casa abençoada, quer sim, mas não ame mais a sua casa do que o céu. Deus quer te dar uma vida financeira abençoada, quer sim, mas não ame mais a sua vida financeira do que o céu. Deus quer te dar tudo do bom e do melhor que existe nessa terra, mas deixa eu te falar uma coisa: o que está no céu é maior, o que está no céu é melhor. Lá está a glória do eterno Deus. Tem crente, irmão, tem crente que se tornou tão materialista, mas tão materialista, que se você chegar para ele e falar: irmão, se Jesus chegar para ele e falar assim: ô meu servo, eu vou te buscar essa noite para você vir morar comigo na glória. Eis minha serva, esta noite eu vou te trazer para morar comigo. Tem crente que está tão carnal, irmão, está tão agarrado às coisas desta vida, que talvez ele vai dizer para Jesus assim: ah, Senhor, não volta agora não, porque eu ainda não alcancei a minha casa dos meus sonhos. Não volta agora não, Senhor, porque eu ainda não consegui alcançar o carro que eu quero ter. Não volta ainda não, Jesus, porque eu ainda não consegui casar, Senhor, eu não consegui ter uma família. Ei, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: deixe de olhar para as coisas desta vida. O céu é melhor, o céu é melhor, o céu é melhor, irmão. Ei, deixa eu te falar uma coisa, meu irmão: Jesus está muito mais perto de voltar do que você imagina. Isso é uma mensagem muito séria. Jesus está muito mais perto de voltar do que você imagina. Olha 10 anos atrás, há 15 anos atrás, e olha como as coisas estão mudando num ritmo acelerado. O pecado se multiplicando de uma forma monstruosa, a frieza se multiplicando dentro das igrejas, a falta do temor de Deus dentro das igrejas, escândalos de mais escândalos. Todos os sinais estão acontecendo, quer no mundo material, quer no mundo espiritual, quer no mundo político, onde quer que seja. O que está acontecendo agora em Israel, a faixa de Gaza atacando Israel de uma forma agressiva, isso nada mais é do que as profecias sobre o arrebatamento se cumprindo. A cotovela, irmão, está ao teu lado, ou melhor, agarra no ombro dele, sacode ele, arranca ele dessa cadeira, fala: irmão, está na hora de parar de brincar de ser crente, está na hora de levar a coisa séria. Diga: Jesus está voltando. Se Jesus voltar hoje, eu sou o primeiro a subir. Quem é o segundo? Quem é o segundo? Eita glória! Ah, não sai, irmão, sem questionar. A nossa vida, irmão, a nossa visão não pode se limitar só nessa terra. Paulo disse o seguinte: se a vossa visão, se a vossa esperança se limitar só nessa terra, vocês são mais miseráveis de todos os homens. Mas enquanto nós estivermos nessa terra, enquanto Jesus não volta, se você for um crente que anda por fé, meu irmão, você será um conquistador. Diga para o irmão que está ao teu lado, diga: se você for um crente que andar por fé, enquanto Jesus não voltar, você será um conquistador. O povo de Israel está indo rumo à terra prometida. Eles chegam na fronteira de Canaã, que era o Rio Jordão. Moisés, sendo estrategista, ele poderia chegar com o povo, atravessar o Jordão e querer possuir a terra, mas ele não faz isso. Ele escolhe 12 homens, um representando cada tribo, e dá a esses 12 homens uma missão, dizendo o seguinte: vai à terra, sondem a terra, andem na terra, vejam como é a terra, e depois me tragam um relatório. Diz a Bíblia que os 12 homens caminham na terra durante 40 dias. No final dos 40 dias, eles retornam a Moisés trazendo um relatório da terra. E quando eles voltam a Moisés, o relatório é muito bom. Moisés, a terra é muito boa,
A terra mana leite e mana mel, como Deus falou, rapaz. Lá tem riachos, lá tem árvore, lá tem frutas de tipo. A terra é muito boa, Moisés. A terra é rica. Quando o povo está se alegrando, glorificando a Deus pelo relatório que está sendo dado da terra, se levanta alguns que andam por vista e diz: espera aí, a terra é boa, mas nós não podemos possuir essa terra. Nós não temos condições de possuir essa terra, Moisés. Mas por que vocês estão falando isso? A terra é boa, a terra mana leite e mana mel. Mas os povos que estão lá são povos fortificados, são cidades fortificadas. Eles são muito maiores e melhores do que nós. Nós não temos condições de possuir essa terra. E essa falácia ruim começou a afetar o povo, começou a inflamar o povo. E eles deixaram de olhar para a promessa de Deus e começaram a olhar para as dificuldades. Mas diz a Bíblia que tinha dois homens que andavam por fé: Josué e Caleb. Enquanto os outros 10 estão olhando para o tamanho dos filisteus, Josué e Caleb estão olhando para o tamanho do seu Deus. Enquanto os outros 10 estão olhando para o tamanho da dificuldade, Josué e Caleb estão olhando para o tamanho da promessa. Josué e Caleb se levantam e dizem: espera aí, se Deus nos trouxe até aqui, Ele vai nos dar a terra. Se Deus nos trouxe até aqui, vamos conquistar a terra. Cabe a nós se esforçar e ir rumo à promessa de Deus. Mas como ser humano, irmão, tem dificuldade em ouvir a maioria e não dar ouvido à minoria. Aqueles 10 conseguiram inflamar todo o povo. Deus bradou e disse: Moisés, por causa desses 10 que estão andando por vista, não estão acreditando na promessa, toda essa nação de Israel vai morrer no deserto. Toma de incrédulo. Ninguém vai tomar posse da promessa. Todos vão morrer. Mas aí Deus brada e diz que salvo menos Josué e Caleb. Todos vão morrer, mas Josué e Caleb vão alcançar a promessa. Todos vão morrer, mas Josué e Caleb vai conquistar. Todos não vão entrar, mas Josué e Caleb vai entrar, sabe?